É preciso estar atento e forte, sempre. Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo sobre a vida e a obra de Paulo Freire. A obra, começamos com essa, Pedagogia da Autonomia, que o meu amigo, meu brother, professor Pedro Henrique, já falou sobre o primeiro capítulo. Vamos para o segundo capítulo. Como ser contra um educador que diz: é preciso fazer o aluno se apaixonar pelo conhecimento, pelo saber. Não só dizer que a disciplina é importante, não só dizer que o assunto é importante, mas fazê-lo entender que o conhecimento abre portas, que o conhecimento destrói mitos. É preciso fazer o aluno se apaixonar pelo conhecimento para que, depois da aula, o aluno ainda volte àquela disciplina, àquele assunto, ainda mais apaixonado. Só para lembrar outro grande educador, o Rubem Alves, que dizia: é preciso fazer o aluno amar o conhecimento. É preciso fazer o aluno engravidar do conhecimento. E grávido, ele irá parir conhecimento, parir novas ideias. Isso é lindo. Como ser contra um educador que diz: o aluno não deve ter medo do professor. Não deve ter medo porque o professor não é um cão raivoso espumando pela boca e com os dentes à mostra. O professor é dócil, é doce, é amigo. O aluno não deve ter medo de fazer uma pergunta e ser esmagado pela eloquência do professor. Não. O conhecimento tem que ser compartilhado. O conhecimento, como diz o Mário Sérgio Cortella, não é para esmagar aquele que conhece menos. O conhecimento é para despertar o interesse. O conhecimento é para encantar, para que cada vez quem conhece menos queira conhecer mais. Agora, ser doce, ser dócil e amigo do aluno, isso não tira de forma alguma a autoridade do professor. Sim, o professor pode ser firme quando preciso, mas o professor deve ter sempre a postura de amizade, de despertar no outro o desejo de querer saber mais, de não ter medo de perguntar. Como ser contra um educador que diz: o professor não deve ter medo de mudança. O aluno de hoje não é o mesmo aluno de ontem. O professor deve ser um homem do seu tempo, conectado com o seu tempo, com antenas captando o que está acontecendo. O professor deve entender que o aluno tem ferramentas e que essas ferramentas também devem ser utilizadas em sala de aula para tornar a aula mais dinâmica, para tornar a aula mais interessante, para tornar a aula mais próxima, para que a aula fique jovem. Sim, o professor tem que ter uma alma jovem. E como ser contra isso? Como ser contra um educador que diz: formar é mais importante que treinar? Isso, treinar os alunos? Treina-se para um jogo, treina-se para um campeonato, mas jogos e campeonatos acabam, mas a vida continua. Então é preciso formar e não apenas treinar. Sim, formar é algo mais completo. Formar é algo que o aluno levará para a vida toda. Formar é saber que se ganha e que se perde, mas que mesmo assim, ganhando ou perdendo, a vida continua. E a vida é assim que se faz. Como ser contra uma pessoa que diz que de nada adianta ser imparcial e assistir de camarote os esfarrapados da vida morrerem de fome e de falta de educação? Sim, é preciso ser solidário. Sim, é preciso ser irmão. Sim, é preciso ser cristão. De nada adianta dizer Deus acima de tudo se você tem um mito acima de todos. Acorde antes que seja tarde. Como ser contra uma pessoa que diz: aprender precedeu o ensinar? É simples. Eu tenho uma filha, minha Lady Laura, e ela tem 10 meses. Laura é um ser em constante estágio de aprendizado. Eu, seu pai, sou um ser em constante estágio de ensinar.
Eu, lá no passado, já fui igual à minha Lady Laura. Também já dei os meus primeiros passos. O doutor de hoje também já deu os seus primeiros passos. Como ser contra uma pessoa que diz isso? O professor não deve ter a postura de um escultor, enxergando o aluno apenas como um objeto a ser esculpido. E olha, que ainda dizem que o Paulo Freire ele queria manipular, moldar as pessoas, mas o pensamento dele diz: o professor não deve ser um escultor, o professor não deve moldar o aluno. É isso que se chama alienação ou elucidação. O professor deve sempre incentivar o aluno a ter um pensamento autônomo, a fazer o aluno andar com suas próprias pernas. É isso que se chama alienação? É esse o pensador que quer alienar o Brasil? O Paulo Freire é um ser que aliena? E por fim, como se contra um educador que diz que o professor deve ser humilde e saber que não sabe tudo e está em constante estágio de aprendizado, de estudar cada vez mais para fazer o aluno se apaixonar cada vez mais pelo conhecimento. Pessoal, a intenção desses vídeos é que eles sejam cada vez mais rápidos e mais objetivos. Sendo assim, eu fico por aqui e passo a bola agora para o meu brother, meu grande amigo Pedro Henrique. Pedrão, está com você, meu amigo. Valeu!